O mundo atual vive em crise. Isto já vem de longas décadas, mas atualmente essas crises têm se intensificado. E com a atual pandemia, a crise não só na área da saúde, economia e também na área social vem se agravando de tal forma que as nações do mundo inteiro já começam a clamar por uma solução. E muitas reuniões têm sido feitas, principalmente agora nos últimos tempos, onde se cogita levantar-se um líder mundial que venha por fim a esta situação ou trazer alguma solução benéfica para tudo isto. Muito tempo atrás eu já dizia que a atual geração agora do século 21, mais precisamente do ano 2020 em diante, seria uma geração que estaria vivenciando mais do que nunca as profecias bíblicas relatadas há mais de 2000 anos atrás. E essas profecias bíblicas que nós vemos se cumprindo hoje, vêm somente atestar um fato. A Bíblia é realmente verídica e tudo o que ela diz é verdadeiro. Nenhum jota nem tio caiu dela até hoje. Nenhuma profecia deixou de se cumprir. E tudo está acontecendo como está relatado nas páginas deste livro. Nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, vemos principalmente na segunda que ele escreve aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 em diante, onde ele fala sobre o aparecimento de um líder mundial que iria ser aclamado pelas nações e ele seria um anticristo contra todos os princípios de Cristo e da Bíblia e imporia assim as suas leis como um ditador mundial. A segunda carta aos Tessalonicenses 2, versículos 1 em diante, diz exatamente assim: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar estas coisas? E agora vocês sabem o que está o detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo? A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Também, no livro do Apocalipse, versículo 13, a Bíblia nos fala sobre este anticristo, assim como fala do falso profeta que iria promover esse anticristo, e da besta, todo aquele sistema mundial de governo utilizado por esse anticristo apoiado pelo falso profeta. É bom frisar que o livro do Apocalipse, ele não é um livro fácil de entender, porque ele usa muitas simbologias, figuras. E é bom a gente frisar que ele foi escrito exatamente assim,
pelas condições que João, o escritor desse livro inspirado por Deus, ele estava. Lembremos, ele estava exilado numa ilha chamada Patmos, ali condenado a trabalhos forçados, já era de idade avançada. Numa ilha que era uma prisão de segurança máxima, não poderiam entrar e sair cartas abertamente. Essas cartas eram lidas pelos guardas, por aqueles que tomavam conta dos presos, e eram muitas vezes censuradas, principalmente se falavam alguma coisa contra o governador Nero César, o imperador Nero César. Então, o que Deus instruiu João a fazer? Qual foi a inspiração que Deus deu a João? Escrever o livro de Apocalipse ali naquela ilha, usando figuras, simbologias, para que passassem desapercebidas essas figuras, essas simbologias, muitas vezes referentes ao imperador, muitas vezes fazendo referência a Roma. Então, essas cartas tinham que sair ali da prisão da ilha de Patmos, ir para os seus destinatários, as 7 igrejas do Apocalipse. Mas como elas chegariam lá? Somente através dessas figuras e simbologias. Por isso que o livro do Apocalipse fala tanto nesses códigos, figuras, simbologias. E o capítulo 13, que nós vamos ler agora, ele é cheio dessas simbologias. Fala dessa besta como um monstro emergindo do mar, saindo da terra, coisas assim, cabeças, chifres. E nós vamos tentar em rápidas palavras explicar o que isso queria dizer. Capítulo 13 do livro do Apocalipse diz: Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas. Esses chifres, cabeças, significam poderes, nações. Tinha o nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e sua autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. E os que habitam nos céus, foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre todo tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Nós sabemos que o mundo está clamando por um líder mundial. Esse líder mundial aparecerá a qualquer momento e será aclamado por um grupo de nações e depois também aceito pelo mundo todo. Esse líder vai impor as suas regras, vai impor uma só moeda, uma só religião, a sua própria religião, um só pensamento, uma só forma de governo, e exigirá que todo aquele que quiser comprar ou vender terá que ter a sua marca, o seu chip, a sua identificação, que é conhecida como a marca da besta. Tudo isso está se cumprindo. Todo o campo de preparação para a vinda desse anticristo já está preparado. Nós sabemos que já existe e é possível se implantar esse sistema de identificação nas pessoas de todo o mundo. Já sabemos que o mundo clama por um líder mundial. Então o que está faltando? Apenas o seu aparecimento. E assim, quando esse líder aparecer, sabemos que estamos entrando no período que a Bíblia chama de a Grande Tribulação, dividida entre 2 períodos, 3 anos e meio. O primeiro período, onde o mundo gozará de uma relativa paz, todos vão dizer, agora sim o mundo está em paz, esse é o cara, ele veio para resolver a situação política, econômica, social do mundo, agora tudo está bem. Aí quando todos disserem assim, a Bíblia nos diz que virá repentina destruição. É quando serão abertos 7 selos, tocadas as 7 trombetas, e Deus vai manifestar a sua ira através das iras, das taças de ira derramadas sobre a terra.
aí dar-se-á o início do período chamado a segunda metade da grande tribulação. Por isso que a Bíblia menciona aqui, esse tempo foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Ele foi dado autoridade para agir durante 42 meses, ok? Então a gente vê aí que são exatamente esse tempo, esse período em que esse líder mundial vai estar agindo sobre a terra, vai estar enganando a muitos. A Bíblia diz que, se possível, for até os escolhidos. No fim dessa primeira metade, desse primeiro período em que ele irá governar, a nação de Israel irá descobrir que ele é um engodo, uma mentira. E aí então ele fará perseguição ao povo de Israel, mas no final desse período chamado a Grande Tribulação, 7 anos, aí nós teremos a volta de Cristo para reinar sobre a terra, governando sobre ela, impondo um reinado de justiça e paz, a verdadeira justiça e paz. Ainda falando do anticristo, no livro também do Apocalipse, capítulo 19, versículos 19 até o versículo 21 diz: Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Aqui fala da vitória final do Cordeiro, que vem como verdadeiro leão para guerrear contra essa besta, o falso profeta, o anticristo, e irá vencê-los, impondo assim o seu reinado de justiça e paz sobre a terra. Acompanhemos atentamente os fatos e as notícias que nós estamos vendo. Como, por exemplo, há uns dias atrás surgiram algumas notícias, alguns fatos foram vinculados pela mídia social, pelos noticiários. Eu gostaria de transmitir esses fatos para você ver que tudo está se encaixando conforme a Bíblia diz. Como, por exemplo, esses últimos fatos que temos visto na imprensa falada, escrita, televisiva, nos meios de comunicação, também pelas redes sociais. A notícia vinculada diz que Emmanuel Macron, da França, se posiciona para se tornar o líder da nova ordem mundial e tem apoio quase unânime do Conselho de Segurança da ONU. De fato, parece que o mundo poderia usar um novo líder nesse momento de crise, aquele que está preparado para colocar interesses globais acima do engrandecimento pessoal ou político, e até que os Estados Unidos estejam preparados para oferecer tal indivíduo. Talvez não haja melhor para preencher esse vazio do que a jovem e fresca voz da França, o presidente Emmanuel Macron, de 42 anos, que enfrentou muitos desafios para governar seu país e agora está se posicionando para assumir o manto de líder global da nova ordem mundial. E agora ele não tem adversários de verdade, né? Essas são as notícias que temos visto aí serem vinculadas. E como pessoas que estudam o fim dos tempos da Bíblia, sabemos que há muito tempo que, quando Anticristo surge, ele surge em um momento em que há caos e incerteza global, e com um plano para trazer paz e segurança globais, exatamente nesse cenário que estamos vivenciando agora. Por isso é interessante agora ver Emmanuel Macron, da França, que realmente se parece com a ideia do elenco central do anticristo, querendo trazer aquela era de paz global. E ele tem o apoio de quase todos os conselhos de segurança, os conselhos de segurança da ONU, da Organização das Nações Unidas, para ver para quando eles devem dizer paz e segurança, vindo em seguida a destruição súbita que virá sobre eles, como uma mulher com criança. Até onde ele vai e como ele vai parar, só Deus sabe, né? Segundo a CNN, o veículo desta campanha de liderança é a proposta de Macron para um cessar-fogo mundial, uma trégua em todos os lugares, do Afeganistão à Síria
do Iraque e Iêmen. Ele diz que é uma boa parte do caminho até lá. Há 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU: a França, a China, a Rússia, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. 4 dos 5 estão a bordo, de acordo com Macron. Vemos que aí o último empecilho para a escalada do seu poder seria os Estados Unidos, né? Então Macron também diz que espera garantir o acordo do membro final, Vladimir Putin, russo, em poucas horas. Já o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele já havia solicitado um cessar-fogo global imediato, observando que a fúria do vírus ilustra a loucura da guerra. Claramente, tal ação não erradicaria alguns dos maiores desafios para a paz mundial. Mesmo com o apoio de todo o Conselho de Segurança, não há garantias de que o Talibã do Afeganistão, os seus partidários no Paquistão, abaixem o calor lá. Rússia e Turquia estão mantendo sua presença na Síria, cujo ditador Bashar al-Assad estará mal inclinado a dar qualquer espaço para os insurgentes que continuam seus esforços cada vez mais sitiados para destituí-lo. As milícias apoiadas pelo Irã continuarão suas operações no Iraque, apesar da condição desesperada do Irã diante da pandemia. Navios de guerra chineses continuarão patrulhando o Mar do Sul da China para consolidar seu domínio sobre as ilhas há muito disputadas nesta hidrovia estratégica. Ainda assim, a iniciativa da trégua pode ser um começo, e Macron indicou sua intenção de criá-lo com o G20 durante uma teleconferência mundial dos ministros das finanças do grupo em dias recentes. O conceito foi abordado em sua entrevista à Rádio France, quando Macron também estreou a ideia de uma moratória sobre todos os pagamentos de dívidas por parte das nações africanas como forma de ajudar a controlar o que promete ser potencialmente o alvo mais devastador de todo o continente do coronavírus devido à falta de recursos. Muito bem, vimos que através de todo esse cenário que está bem desenhado à nossa frente, um clamor das nações por um líder mundial. Já vimos aí as primeiras iniciativas para que tal aconteça. Já temos pessoas interessadas em ocupar essa posição. A Bíblia é clara quando diz que isto vai acontecer, já está quase se cumprindo de tudo. O que temos que fazer? Nos alarmar? Não. Olharmos para o alto, como o Senhor Jesus disse, porque a nossa redenção está bem próxima. Ao mesmo tempo em que todos os indícios de que Emmanuel Macron possa ser ou vir a ser o líder mundial seja uma teoria da conspiração, o fato é que tudo o que está na Bíblia previsto está e irá acontecer, consolidar em breve. Se é ele ou não o anticristo, ou se será ele ou não o anticristo, não sabemos. Só sabemos que a Bíblia garante que haverá esse líder mundial, que será contra todos os princípios de Cristo. Por isso o seu nome, o anticristo. Aguardemos, vigiemos e fiquemos alertas, pois os dias estão próximos e as profecias estão se cumprindo. Se você gostou desse vídeo e achou útil essas informações, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal ativando o sininho para receber notificações todas as vezes que postarmos algum vídeo útil para você. Deus te abençoe.